Lembrando que logo mais tem aula no Classroom, né? Não da nossa matéria. A nossa matéria é... Vocês receberam o horário das aulas do CMSP que a coordenadora enviou pelos grupos, né? Enviou pelos representantes. E... Não está. Beleza. Teve uma dilatação da tela aí. Será que foi isso? Certo? E então, assim, ó, teve essas pesquisas, alguma delas, né, para me enviar. Calor como energia é um pouco do que o CMSP está tratando agora. É sobre as primeiras impressões que os físicos tiveram. Na verdade, eles não eram físicos. Um era oficina de mecânica de canhão para armas, e o outro, sim, era um físico. E ele antecedeu até o Watt, né, na máquina a vapor. Calor como energia é sobre isso. É sobre as transformações de calor em outras formas de energia, que depois foi o precursor, né, o primeiro passo para carros, motos, aviões, navios, máquinas a vapor, locomotiva a vapor e usinas hidrelétricas, porque nestas máquinas o calor é transformado em movimento. Então, tinha transformação de calor em trabalho. Aí, quando a gente chama de trabalho, a gente quer dizer tração, puxar, levantar, erguer, mover, girar, rodar, translação, né? Movimento, deslocamento. Então, quem primeiro percebeu isso, antes da gente ver esse experimento, só lembrando, turma, que isso entra no segundo bimestre, tá? Nós estamos oficialmente, né? A gente está entrando no segundo bimestre, beleza? Com tema 4, calor como energia, tá? Então, isso daqui primeiro que a gente vai tentar recapitular um pouco sobre energia mecânica e quantidade de calor, tá? Então, veja só, vocês estão me ouvindo, né? Quanto mais rápido o personagem dos filmes esfregava madeira uma na outra, maior era o calor obtido e, consequentemente, surgiu o fogo. Ele está falando de filmes assim que você tenha visto transformação de energia mecânica em térmica, né? Seja filmes da pré-história, ou seja atuais, mesmo de ficção científica, né? Teve que mostrou o desligamento da cápsula da Estação Espacial Internacional, a gravidade, se eu não me engano, e a cápsula ficou sem a órbita ao redor da Terra, né? Ficou sem gravidade. E teve um documentário que mostrou a explosão de um dos motores da cápsula do Apollo 11, né? Que, na verdade, não foi o 11, foi o 10. Foi o anterior ao 11, que o ônibus espacial pegou fogo no motor, né? Mas isso a gente vê no lançamento de um foguete também, né? A combustão, né? Inflamar a parte de baixo, onde fica os motores, as válvulas dos motores, que é a exaustão do, do, da, da queima do combustível, né? Dentro do tanque do foguete. Foguete a gente utiliza para lançar naves ou missões
tripuladas, né, para a Estação Espacial Internacional, ou até mesmo lançar satélites ou radiotelescópios, ou satélites também, né? E na combustão do foguete a gente vê o calor, né, sendo gerado embaixo, né? A combustão começa a aumentar a temperatura, certo? Então, o aumento da temperatura, ele é uma forma de energia que é o calor, né? Como nós estudamos, calor é gerado junto, né, do calor, ocorre uma variação da temperatura, certo? A temperatura sobe ou diminui em mudanças de estado físico. Nós estudamos isso, né? Gelo para derreter o gelo, que é a fusão, absorve calor, né? Ocorreu com a absorção de calor, certo? Só que era calor latente, né? A atividade anterior que nós tínhamos feito. E para aumentar a temperatura da água era calor sensível, né? Nós falamos sobre a areia e a água e o calor de combustão dos alimentos, né? Da amendoim, castanha do Pará, salgadinho, milho de pipoca, arroz. Os mais gordurosos, que tinham maior teor de gordura, lipídios e calorias, liberavam mais energia, mais calor, certo? E com isso você poderia, nós víamos, turma, que eles tinham alto calor específico, né? Calor específico mais alto, certo? Porque eles geravam mais calorias, né? Eu não tenho embalagens aqui agora, mas na pesquisa que nós fizemos, se mostrava isso. Então, quando a gente começa a falar de calor, de energia térmica, né, que está sendo liberada, uma dessas pessoas, que foi um mecânico de oficina de canhões, né, de armas, que ele trabalhava ali, uma vez percebeu que esquentava, ele estava perfurando a broca do canhão, né, onde saiu o projétil, e ele percebeu que esquentava a boca do canhão quando ele perfurava para fazer, né, o orifício para colocar o projétil, e o calor era devido à ferramenta, né, a broca que ele usava, que gerava calor, então aumentava a temperatura, certo? Aumento de temperatura, né? Mas de onde vinha o calor? Se não tinha nenhuma fonte quente próxima, o calor era da própria ferramenta, que ela transmitia energia cinética do giro em calor, né? A mesma coisa quando freia o carro. Quando você vai frear o carro, você está reduzindo a energia cinética. Quem está fazendo isso é a força de contrária ao movimento do carro, a ida do carro, que é a força de atrito, certo? E a força de atrito, ela transforma, então, a energia cinética em calor. Da mesma forma, você pode gerar calor a partir da energia cinética, não é? Aí, quando o Conde Thompson, né, o Conde de Rumford, Benjamin Thompson, século XVIII, né, no finalzinho da 56, ele percebeu isso, foi um marco, pessoal, foi uma revolução, inclusive para das máquinas térmicas que viriam depois, né? Teve o experimento de Joule, que nós vamos falar sobre ele, e as máquinas da Revolução Industrial, né, da primeira Revolução Industrial, né, que foi uma revolução de máquinas, né, de máquina a vapor, testear, locomotiva e meios de transporte, né, de tração a vapor, as primeiras usinas termoelétricas, né? Na verdade, ainda não tinha assim dessa forma, mas as primeiras usinas termoelétricas começaram com a transformação da energia do calor em energia cinética, né? Da mesma forma que a locomotiva a vapor para girarem as rodas, gerarem movimentos, giro da energia cinética, né?
E hoje a gente tem se estendido numa larga escala, né, para aviões, para foguetes, que nós falamos, né? É por isso que a gente começou a falar de foguetes, carros, Ferraris, Mercedes, Hondas, Toyotas, carros assim. Inclusive, então a gente está se baseando nessa transformação, tá? Então, o Conde de Hanford, ele percebeu isso. Aí começava a termodinâmica, pessoal. Até agora a gente estudou calorimetria, certo? Então, calorimetria são as equações do calor sensível e latente, tá? Geração de calor, calor específico, condutividade térmica, propriedades térmicas das substâncias, capacidade térmica, certo? Capacidade, condutividade, calor específico e o modelo cinético molecular, certo? Que nós estudamos com os termômetros, a dilatação também, né? Também é um fenômeno, né? Que nós vimos em termômetros ocorrerem, não é? Até esse ponto era calorimetria. Agora a gente começa em termodinâmica. Então, com a transformação da energia mecânica em calor, certo? A transformação no caso da broca, em calor. Quanto mais rápido cenas de filmes, né? O personagem de filmes esfregava a madeira uma na outra, maior era o calor obtido e, consequentemente, surgia o fogo, certo? Ao levar um tombo de calça jeans, esses são outros exemplos, tá, pessoal? Que o texto está informando. Seu joelho queimava, você já deve ter percebido isso, né? Por causa do atrito da calça com a pele. Então, tinha uma raspação rápida, né? Um atrito, e gerava calor. Mas isso, se você olhar ali dentro da substância, é a energia cinética das moléculas que aumentou por causa do atrito e gerou calor. Tem um simulador muito bom que a gente pode fazer, que ele está neste site aqui, tá? Bem, eu vou colocar o link aqui, tá, para vocês. Ou, ou vocês têm talvez se eu tirar o link do Drive, né? Essa apostila está no meu Drive também, fica mais visível, né? Porque assim eu tô achando que vai ficar aberto. Mas tem o QR Code. Deixa eu ver. Peraí. Alguém tem essa apostila que possa ver? Vamos ver assim. Só um instantinho, tá, pessoal? Então, nesse site tem um simulador muito bom de transformação de atrito, né, de energia cinética em calor, certo? Que é o mesmo princípio do termômetro, né? Quando o álcool recebesse calor, aumentava a energia das suas moléculas, aumentava a sua temperatura. E quando ele cedia ou resfriava, né? Era o contrário, contração, certo? Dilatação negativa ou encolhimento, né? Das moléculas, certo? Que se via ali, não era isso? Então, nesse simulador, vamos tentar fazer primeiro esse simulador para ser de exemplo, né? Então, vejam aqui, ó. A gente vai entrar em PET Colorado, certo? Aqui eu estava utilizando o simulador de Faraday, né? Do Laboratório de Eletromagnetismo, mas não é esse. É termodinâmica. Então, só um instantinho. Peraí. Esse aqui é de eletromagnetismo, é indução, corrente induzida. Mas aqui a gente vai, turma, nesse mesmo site, tá? Você pode digitar no Google, é uma forma simples de achar, certo? PET Interactive Simulations, ou PET Colorado, né? Como também é conhecido, você pode colocar. Tem o laboratório virtual da USP também, tem um link aqui da Unesp,
que é aquele que a gente usou na transmissão de calor, lembra? Esses aqui que eu postei na atividade para vocês, os links de transmissão de calor. Não. Você tem esse site que é da Unesp, certo? Que pode usar os links da Unesp também. Experimentos de física, né? Então você pode digitar Unesp no Google, experimentos de física. Beleza? Ali tem simulador para isso também, para transformação de energia mecânica em calor, que é chamado de equivalente mecânico do calor. Beleza? Eu podia até testar isso aqui, né? Unesp Experimento de Física, digitar no Google. Mas quando você estiver lá, digita. Beleza? Procure experimentos sobre equivalente mecânico do calor, tá? Então você vai procurar isso lá. E tem o do laboratório virtual da USP, né? Que é um simulador também que eu ainda não usei com vocês, mas tem. Você pode digitar no Google Laboratório Virtual de Física, né, da USP. E você vai achar também esse link ali, certo? O que nós vamos usar é o do PET, que é também um outro simulador, né? E a gente vai fazer, então, só um instantinho, turma, peraí. Algum de vocês ficou sem entregar as atividades do bimestre? De vocês que estão na chamada, é esse aqui, ó, atrito, certo? Quando a gente entrar... Só um instante. Quando a gente entrar, a gente vai procurar esse aqui, ó. Atrito, ou equivalente mecânico, é o começo do equivalente mecânico do calor, né, desse estudo. Certo? Então, um instantinho mais. Ao mesmo tempo da figura, abrimos o simulador, tá? Então, aqui vocês já têm a página dele principal, né? A gente vai estudar fricção, que é o atrito, termodinâmica e calor, para estudar as relações, né, entre energia cinética e calor. Então, a gente vai ver um experimento em que aumentamos o atrito das partículas, das moléculas, né? São 2 livros, né, usados no exemplo, e você começa a fazer isso, né? Isso mesmo, né? Atrito, certo? E a gente vai ver a geração de calor, quer dizer, transformação de energia cinética em calor, certo? As moléculas aumenta-se a energia cinética delas quando você atrita, faz atrito entre elas, certo? Então, olha o que vai acontecer, ó. Deixa eu só ver se é aqui que inicia ou... Ah, não, é aqui, ó. Então, você pega aqui em cima, turma, e começa a mover, ó, certo? Isso é o atrito, certo? Olha as moléculas, o movimento que elas pegam, ó. Aumenta a energia cinética delas. Olha a temperatura. A temperatura vai começar a subir e vai aquecer, né? Gerar calor. Nesse ponto de fricção de atrito, começa a gerar calor, certo? Então, vai gerando esse calor. Nesse ponto, assim, isso é uma ilustração, tá? Ele não serve de experimento, é só de ilustração, para você ver o que acontece, ó. Nem temos valores de temperatura para você estimar, né, a quantidade de calor que está sendo fornecida, liberada aqui, né? Porque para isso você teria que saber quanto variou de temperatura, certo? Pela calorimetria lá, pelo calor sensível, né? A partir da variação de temperatura conhecida, você poderia estimar. Mas isso é só para você ver, certo? Ó, vamos reiniciar e fazer um atrito menos intenso. Ainda assim, vê que a temperatura aumenta,
certo? E as moléculas, turma, começam a se mover mais, não é? A aumentar a sua energia cinética, né? Começamos a fazer forte de novo. Mas aumentar a energia cinética delas, certo? Aí vai gerar calor, ó. Tá aumentando a energia cinética, você que está fazendo isso, né? Então, depois entrem nesse simulador para ver, viu? Esse simulador atrito, lá do PET, ó. Mas deu para ver que a energia cinética das moléculas aumenta. E com isso, aumenta a temperatura, não é? Porque a temperatura é proporcional à velocidade média das moléculas, né? Quando você fala energia cinética, você quer dizer exatamente a velocidade das moléculas, certo? Então, teve um aumento de temperatura aqui e, pela calorimetria, né, gerou calor, certo? Aqui a gente não tem um fluxo, né? Mas gerou calor, ó. Começar de novo, começa a subir a temperatura outra vez, ó. Certo? Beleza? Isso é uma visão, é um nível microscópico do que você não vê, né? Que quando você está tritando dois livros, por exemplo, você não está vendo as moléculas deles, tá? Certo? Mas, então, seria isso, ó. E aí a gente começa a ver que tem o equivalente mecânico do calor, né? Tem uma relação entre aumento da energia cinética, aumento de temperatura e liberação de calor. O calor é liberado, tá? Ele é liberado daqui, beleza? Pode tirar pelo QR Code, né? Que se você tiver a apostila com você, você pode ir por ali também, tá? Bem, então o link eu coloquei para vocês, né? Se vocês não acharem digitando PET Colorado atrito, simulador de atrito no Google, vocês podem copiar o link que eu postei, certo? E então, lembra o Benjamin Thompson, que ele estava na oficina perfurando boca de canhão, né, para o projétil, e ele percebeu que esquentava a boca quando perfurava? É isso também, pessoal. É o mesmo fenômeno do aumento da energia cinética das moléculas provocado pelo atrito, que esquentava, né? Mas, na verdade, aumentava a temperatura, certo? Beleza? Tem um experimento um roteiro que a gente pode usar aqui, que é com uma lixa, sabe? Lixa de madeira, de parede, que às vezes você usa em reforma, você está lixando assim, ou um móvel assim, passando a lixa, fazendo isso. Se você já percebeu que esquenta também, né? Quando você passa a lixa, esfregue a lixa em um dos lados do bloco de madeira de um móvel, né? Na verdade, que você esteja fazendo isso com ele, tá? Aí você começa a passar a lixa e vê que esquenta aqui, certo? Atrito gera liberação de calor ou geração também, tá? Você pode falar isso. Enquanto esfregava, o que você percebia na temperatura da lixa e da madeira, certo? Eu vou enviar essas questões para vocês, tá? Ó. Aumenta a velocidade ao esfregar o bloco de madeira. O que você percebe na temperatura dos materiais? Se você esfregar com mais força, mais intensidade, o que acontece com a temperatura da madeira e da lixa? Por que você acha que esse calor é gerado? Então, voltando ao simulador, pessoal, quando esfregamos as substâncias atrito, as moléculas aumentam o movimento, a velocidade delas, aumenta a energia cinética. Então, o calor começa a aumentar a temperatura delas, né? Quando aumenta a temperatura, libera calor, porque aí você tem uma fonte quente, certo? Então, quando aumenta a temperatura, libera-se calor. Se não houvesse essa movimentação, atrito entre os materiais, haveria o surgimento desse calor?
se você não fizesse isso, não atritasse as moléculas, liberava calor? Porque você tem que fazer alguma coisa para aumentar a energia cinética das moléculas, não é? Então, para fazer isso, você tem que esfregar. Que tipo de transformação de energia é gerada no atrito, pessoal? O atrito é energia cinética, é movimento de moléculas, não é? Certo? O atrito é movimento de moléculas. Mais uma vez no simulador aqui, ó. Você ouve até o som, né? Das moléculas, né? Quer dizer, além de se gerar calor, parte da energia cinética é transformada em som também, né? Não é? Parte da energia cinética é transformada em som. Que tipo de energia é gerada no atrito? Então, na verdade, o calor, né, a energia cinética das moléculas, é transformada em calor e uma parte vira som também, né? Ó. Agora, voltando no experimento do Benjamin Thompson, nós começamos a perceber, então, pessoal, o equivalente mecânico do calor, que foi comprovado no experimento de Joule, tá? Depois o Joule comprovou isso. No experimento dele, tem esse equivalente mecânico, certo? Ou seja, se você tem energia cinética nas moléculas, aumenta a energia cinética das moléculas, pode virar calor. Então, da energia cinética é liberado calor. E esse calor, ele veio de onde? Exatamente da energia cinética das moléculas, né? Então, são equivalentes. O calor gerado tem uma proporção com a energia cinética das moléculas fornecida, que você forneceu. Certo? E o Joule, até no experimento dele, ele calculou quanto é essa equivalência entre energia cinética e calor. Nós vamos falar daqui a pouco isso, mas ele chamou a energia cinética de Joule, é a relação caloria-Joule daqui, certo? Que a gente obtém. Já ouviram falar dela? Relação caloria-Joules. Então, ele chamou a energia cinética das moléculas de Joule, certo? Esse aumento de energia cinética que gerou o calor. Então, ele calculou no experimento essa variação provocada pelo atrito, né? Aqui também, do atrito. Esse aumento da energia cinética gerou determinadas calorias. E ele calculou quanto de caloria é para 1 joule ou para um determinado volume de trabalho, né? Quando fala volume de trabalho, é o trabalho mecânico, né? Pode ser girar, levantar, puxar, suspender, depois levantar, arrastar, transladar, né? Que seria um deslocamento simples, né? Translação, e outros, né? Medindo o trabalho ou medindo o calor, né, liberado, poderia calcular quanto de energia cinética, né, tinha sido fornecida para as moléculas. Beleza? Quanto de energia cinética elas tinham recebido e dessa forma, quanto de energia cinética a pessoa, você, né, pode obter deste calor. Certo? Então, veja, ó, então o Benjamin Thompson, né, no seu experimento, percebeu isso pela primeira vez. Cite outros 2 exemplos em que o aquecimento acontece por uma transformação de energia mecânica. A gente nem terminou de falar todos, né, pessoal? Falamos do joelho, que quando a atrito, né, raspava no chão ou na pele, né, principalmente quando você cai, o atrito libera calor. Já tem a freada do carro, que é o inverso, né? Ao invés de você aumentar a energia cinética das rodas, você está freando elas, então, né? Você está diminuindo.
Então, aqui você está liberando calor também. Porque gerar calor, O auxiliar pessoal... fica tão acostumado com o que vemos todos os dias que às vezes... Pode falar. Gerar calor não é só aumentar a energia cinética das moléculas. Você pode gerar tirando a energia cinética das moléculas também. Por exemplo, numa frenagem. Então, você pode gerar calor das duas formas, tá? Já o aquecimento produzido ao esfregar as mãos é resultado do atrito em alta velocidade. Esses exemplos são de algumas situações que nos possibilitam medir, né, ter uma medida de quanta energia mecânica você está fazendo e a quantidade de calor produzida, né? Porque é uma coisa mais cotidiana, né? Você esfregar as mãos é atrito, isso está ocorrendo também com as moléculas do seu corpo, das suas mãos, em nível microscópico, tá? Mas está ocorrendo a liberação de calor. Vocês podem fazer isso rápido, esfregar as mãos, ver que esquenta? Ou já fizeram e se lembram disso? Beleza? Então, é nessa linha, tá? Essa é assim, cite 2 outros exemplos em que o aquecimento acontece por uma transformação de energia mecânica. Locomotiva a vapor, máquinas térmicas, por exemplo, máquina de Watt, Newcomen e Savery, que foram as primeiras máquinas a vapor, que nós vamos estudar elas. Elas foram muito usadas, pessoal, para indústria, na primeira revolução industrial que teve, né? Então, vocês podem até estudar um pouco da história, né, com base nestes fenômenos. Só um instantinho, eu vou acender aqui. Então, esses fenômenos, eles nos ajudam a estudar a história também, certo? Então, primeiras máquinas térmicas, aquelas que os industriais usavam para ir pegar carvão do subsolo, né? Que a Inglaterra tinha muita jazida de carvão, mineral, né? Então, para perfurar o solo, utilizava máquina de perfuração, tipo uma broca, dessas do Benjamin Thompson, para perfurar e tirar petróleo, escavar e obter petróleo, né, gás, até mesmo gás natural, jazida de carvão, mineral, vegetal. E nessas máquinas utilizava a força do vapor, né, a energia cinética da engrenagem da máquina, das rodas, das polias, né, algumas dessas máquinas eram por tração, né, por sucção, ou até para perfurar, e tinha que girar a roda, né, a engrenagem, e utilizava a força do vapor, certo? A energia cinética obtida pelas moléculas do vapor, e de onde elas obtinham a energia cinética? Energia térmica da combustão, da própria água, né? Da combustão da água, não. Da ebulição da água, que era aquecida pela combustão de um carvão, de um petróleo, beleza? E transformava-se energia térmica em trabalho, em uma máquina usada, né? Que era usada para isso, mas na locomotiva também. E hoje, turma, a usina termoelétrica, ela é exatamente nessa linha de calor de combustão. Lembra que nós falamos, né, na última aula? Calor de combustão gerava calor de combustão pela queima, né, e de carvão, petróleo, jazidas, minérios, minerais, combustível, e gerava vapor, aquecia a água entrava, começava a ebulir, né? Começava a ebulir, a formar vapor de água, e o vapor fazia se dilatava, e a energia térmica, né, agora virou trabalho, energia cinética das moléculas do vapor, né, e dos outros gases, certo?
os gases que estavam em expansão, né? Dilatavam-se pelo tubo. Então, assim, a gente vai poder estudar bastante sobre isso, sobre trabalho feito por gases em expansão. Isso é um princípio das máquinas térmicas, pessoal. Um gás dilatado por ter absorvido calor fazer se expandir, certo? Beleza? Bom, então, aí a gente tem a 2, né? Ao se utilizar uma parafusadeira, percebe-se que a temperatura do parafuso aumenta, certo? De onde vem a energia para que isso aconteça? Descreva as energias envolvidas no processo e as transições ou transformações que elas sofrem. Então, aqui a gente está falando de qual processo? A perfuração pela broca da parafusadeira faz com que a temperatura do parafuso aumente na hora que ele é encaixado para perfurar ou fazer o orifício, certo? Tanto a temperatura do parafuso como a da broca aumenta, beleza? Igual a temperatura da lixa e do móvel de madeira. As duas aumentam, certo? Nesse outro experimento, tá? Que a gente fez aqui, não foi isso? Então, tanto a temperatura do parafuso como a temperatura da superfície irão aumentar. Descreva as energias envolvidas. De onde vem a energia para que isso aconteça? Da energia das moléculas aumentada, né? Que aumentou por causa de uma força que foi feita. No caso, essa força foi o atrito, que provocou isso diretamente em nível molecular, beleza? No nível das moléculas. Então, a gente teve uma força que causou um aumento da energia cinética das moléculas e levou à liberação ou geração de calor. Certo? Descreva as energias envolvidas, energia cinética e as transições ou transformações que elas sofrem. Transformações, a energia cinética virou calor ou energia térmica. Quando ele fala transições, pessoal, está falando de mudança de estado físico, que pode ocorrer também, né? Quando aumenta-se a energia cinética das moléculas, que é uma coisa que a gente vai falar. Nós demos um exemplo das máquinas a vapor, das primeiras máquinas a vapor, e é uma coisa que a gente vai falar aqui no experimento de Joule também, certo? Que esse experimento foi o precursor das primeiras máquinas térmicas, tá? Até teve uma máquina térmica também, que o texto não cita, que foi a Eolípila de Herão. É assim que se fala mesmo, tá? Eolípila de Herão. Herão foi o estudioso, né? E a Eolípila é uma maquinazinha de vapor, que ela gerava... Foi a primeira máquina térmica que se tem notícia, né? Que era muito parecida com o experimento de Joule, na forma de fazer ela, certo? Que, como a gente vai ver aqui no experimento, começava a girar o eixo, ligava a ele ligado às pás, né? E as pás faziam atrito, né? Começavam a atritar a água, as moléculas de água, atritar com as moléculas de água. E do atrito surgia calor, era gerado calor. Do aumento da energia cinética, pessoal. Então, só uma coisinha, tá? Que às vezes pode passar despercebido. Não é você ter a energia cinética ficar constante. Isso também gera calor. Por exemplo, um carro em movimento, a água numa tubulação, no encanamento de água aí na sua casa, ela tem vazão constante, né? O que quer dizer, a velocidade dela é única, é uma só, né? Isso está gerando calor? Tá. Então, não só quando aumenta a energia cinética, né, das moléculas de água, que elas geram calor
como é quando sim, só você pode ter apenas uma velocidade só, certo? E num carro, né? O motor ele está numa marcha e você está em uma velocidade constante. E ainda o motor ele está fazendo a combustão da gasolina barra álcool, barra diesel, né? E liberando calor. Ah, isso é uma máquina térmica também, hein? Mas a gente vai retomar numa outra hora. E está liberando calor, certo? Então pode tanto a velocidade, a energia cinética estar constante, tudo bem? Pode tanto ser uma constante fixa, como ela pode estar aumentando, tá? Das duas formas vai liberar calor. Então, isso pode atingir um ponto em que a água vai ebulir, ou seja, virar vapor, igual à usina termoelétrica. Beleza? Voltando no chat aqui, na usina termoelétrica, o vapor, a energia do calor da vaporização que as moléculas de água absorveram para vaporizar é transmitida para as próprias moléculas, virando energia cinética. Beleza? Então a gente tem uma transformação de estado. A transformação de estado ocorre com a absorção de calor, certo? Como a gente estudou, e aumenta a temperatura. Ou o inverso também, tá, turma? Retirada de calor, encolhimento de moléculas, beleza? Não é isso o que acontece é o seguinte, né? A perda de calor, as moléculas encolhem, depois diminuição, beleza? Diminuição de temperatura. Voltando só mais uma vez no simulador, aumento de energia cinética, aumento da temperatura. Perda de energia cinética, porque a força parou, né? Diminuição de temperatura, beleza? Então, isso que ele quis dizer, tá? Com transições e ou transformações que elas sofrem, né? Descreve as energias envolvidas no processo de transformações que elas sofrem, que as energias sofrem, né? Então, ao ebulir, a água ebulir, ela está transformando energia cinética em energia térmica, né, das moléculas. Na verdade, assim, a água, ela absorveu a energia térmica, que é o calor. Quando a energia penetrou nas moléculas de água, já passa a ser a energia cinética. Olha só, beleza? Já vira energia cinética. Beleza? Imagina que essas moléculas tinham absorvido calor. Certo? Então, isso é energia cinética, tá, turma? E o aumento da energia cinética, ele está sendo transformado em calor. Beleza? Aumenta a energia cinética. Aí, quando tem o atrito, né? A energia cinética vira calor. Ela está sendo transformada em calor. Beleza? E o calor está saindo daqui, né? Está sendo dissipado, né? Que acontece numa frenagem, certo? Sim. Então, na máquina na usina termoelétrica, é a mesma coisa, né? As moléculas de água aumentam a energia cinética, libera calor por causa do atrito, né? Vai atritar elas, certo? Beleza? Aí, com o aumento da energia das moléculas, delas entrarem em atrito umas com as outras, chega um ponto em que se rompem as ligações do estado líquido, da água, né? A água líquida tem as ligações moleculares, né? Que mantêm as moléculas unidas. De tanto receber energia cinética, as moléculas de água, elas rompem as ligações moleculares e vira outro estado agora, que é o estado de vapor ou gasoso. Olha só, isso virou gás, virou vapor, certo? O mesmo ocorreu
só para voltar rapidinho aqui, ó, nesse exercício passado que a gente falou, pessoal, o mesmo ocorreu com o derretimento do gelo aqui na letra B, né? Qual é a quantidade de calor para derreter 100 gramas de gelo? Então, você está querendo dizer que você vai o quê? Fundir o gelo, certo? Você vai fundir, você vai fazer ele ir do sólido pro líquido. É isso para transformar, para aumentar a energia das moléculas, para elas poderem romper as ligações de estado sólido e passarem a reordenar essas ligações para um estado líquido. Quando elas obtiverem energia para isso, aí a água vira líquida, certo? A água muda de estado, ela passa a ser líquida, tá? Então, conforme vai aumentando pelo atrito a energia cinética que vai liberando calor, o calor ele aumenta o que? A temperatura das moléculas. Beleza? Quando aumenta a temperatura das moléculas, ao atingir o ponto de ebulição, que é água líquida virar vapor, né? Começa a sair, né? O vapor, a fumacinha da panela de pressão que a gente vê, ou a fumaça em cima da panela que está cozinhando no fogo, né? Ou da chaleira, né? Vai começar a sair a fumacinha que é vapor, na verdade, vapor sendo liberado, né? Dispensado. Tá? Então, quando fala transição é transição de estado, beleza? Pode ocorrer também, ele está ligado à absorção de calor, a aumento de energia cinética, atrito, né, que está gerando calor, aumento de temperatura. E aumento de temperatura quando a temperatura ser maior do que o ponto de ebulição ou de fusão, muda o estado. Beleza? É isso que ele quis dizer aqui com derreter 100 gramas de gelo, tá, pessoal? Mudança de estado, certo? Agora, aqui, a gente vai... tem exercícios que vocês poderão calcular, tá? Calcule a variação de temperatura sofrida por 6 quilos de uma substância de calor específico. Isso eu enviei pelo Classroom. Beleza? Enviei no Classroom. Calor específico igual a 0,6 calorias por grama. Só que isso, pessoal, é para o segundo bimestre, tá? Então, assim, inclusive eu ia falar isso para vocês, né? Que na próxima aula e na outra, ou talvez só dê para fazer isso na próxima, né? Eu tenho que ver o calendário, mas vai ser revisão. Então, a gente vai ter uma aula, uma chamada, uma live na próxima vez, só que vai ser para, por exemplo, as pessoas me entregarem esse trabalho do efeito estufa, camada de ozônio, aquecimento global, mas esse é só para quem não me enviou as atividades, tá? Beleza? Você que já fez as atividades não precisa, tá? Ou, né, dependendo da pessoa que optar, esse aqui, formação de chuva, geada, chuva, granizo, não, chuva, orvalho, peraí, chuva, orvalho, geada, granizo e neve, isso. Formação de chuva, orvalho, geada, granizo e neve. Então, conforme a opção, você pode me entregar um ou outro, tá? Beleza? Mas, então, vai ser só para isso, tá? Próxima aula. Aí dá o calor específico, né, dessa substância e fala que ela fica durante 20 segundos a fonte de calor, recebendo 2.000 calorias por segundo. Beleza, então disso você já tem quanto de quantidade de calor ela recebeu, certo? Multiplica 2.000 vezes 20, beleza? Aí vai ter a quantidade de calor total. Sabendo o calor específico e sabendo a massa, você pode chegar à variação de temperatura. Então vamos lá, recapitulando o calor sensível, né? Da calorimetria. Ó,
Beleza? Você vai ter esse aqui, que vai ser 2.000 vezes 20. Beleza? Vai fazer a continha e vai substituir aqui. A massa é 6 quilos, né? Como as unidades, turma, do exercício estão em gramas, né? Você pode ver que elas estão sendo dadas em gramas, né? Em graus Celsius, em calorias. Então, a unidade de massa vai ser a grama também. Beleza? 6 quilos. Quanto que vai dar em gramas 6 quilos? Aí tem que transformar para grama, beleza? Certo? Multiplica calor específico, é 0,6, lembra? E aqui é o termo, né? Você pode pôr x aqui, né? Porque você vai calcular, vai dar a variação já, beleza? Então, a variação já vai ser o TF menos TI. Então, dá para achar o x, beleza? Você vai achar na 3 e na 4, um projétil de chumbo perde toda a sua energia cinética ao colidir, né? O que nós falamos, bateu, parou. Parou porque atrito, né? Transformou a energia cinética do chumbo em calor, em barulho, parte em barulho também, né? Que você escuta. Ao colidir com uma parede de aço, o que deve ter acontecido com a temperatura do projétil? Esquentou, quer dizer, aumentou, esquentou o ponto da colisão, do atrito, né? Esquentou, aumentou a temperatura, foi isso? Foi isso mesmo? Foi isso, né? Beleza? Tudo bem? Foi isso mesmo, pessoal. Os projetos de chumbo perdeu toda a sua energia cinética ao colidir. Então, bateu, perdeu, perdeu. O que aconteceu com a energia? Virou atrito, e o atrito gerou o quê? Calor, beleza? Para aumentar a temperatura, certo? É exatamente o que acontece nesse simulador, tá? Por isso que eu pedi para vocês fazerem. Experimento de Joule, turma. Precursor das primeiras máquinas térmicas, máquinas a vapor, pelo giro das pás, atrito das moléculas de água aumentava a energia cinética das moléculas de água e elas começavam a se atritar. Com atrito gerava-se calor e o calor aumentava a temperatura. Beleza? Nesse site vocês vão poder ver figuras desse experimento de Joule, tá? Beleza? Então, vocês acham que precisa ler o texto? Sim, basicamente, turma, o equivalente mecânico do calor, só um instantinho aqui, o equivalente mecânico é sobre a relação entre a energia cinética, né? Então, o que nós falamos, que a energia cinética das moléculas vai aumentar e começa a sair calor dali do meio, certo? Começa a sair calor dali. E o calor esquenta, aumenta a temperatura da água, beleza? Certo, então com essa energia cinética gerou um aumento, gerou uma determinada quantidade de calor, que pela calorimetria, o Mayer e o Joule, né, que na verdade Robert Mayer, né, e o Joule, eles fizeram juntos esse experimento, apesar dele ser chamado de experimento de Joule, né, mas na verdade deveria ser de Mayer-Joule, certo? Só uma nota, né? Eles calculavam pela calor sensível da calorimetria quanto de calor era liberado, era fornecido. Então, esse calor, turma, ele veio de onde? O aumento da energia cinética. Então, pelo aumento da energia cinética, você poderia retransformar outra vez o calor em trabalho mais uma vez, certo? Puxar, arrastar, perfurar, escavar, girar, rodar, levantar, suspender, né, transladar, outra vez gerar energia cinética, né, mais uma vez, beleza? Como ocorre na locomotiva a vapor, certo? Exatamente na locomotiva a vapor.
tá? E então eles calcularam a relação entre a energia cinética que as moléculas recebiam e o calor que era liberado. Beleza? Se chama equivalente mecânico do calor. Esses estudos eles foram feitos porque como as máquinas térmicas estavam surgindo, né, e para dar continuidade à primeira revolução industrial, para desenvolver as máquinas térmicas, esses estudos foram para estimar o trabalho, né, a quantidade de carga, trabalho, a velocidade de locomotivas, de perfuradoras, de usinas, né, termoelétricas, transporte, né, tração, e o quanto de energia cinética poderia ser gerada, tá? E quanto de energia cinética poderia ser gerada. E aqui nós pudemos fazer isso, por exemplo, numa queda de cachoeira. Nós, o Joule, né? Porque ele pegou uma queda de cachoeira, sabe, de usina hidrelétrica, que a água move as rodas da turbina, né? Ligada a um gerador, certo? Ao lado da usina ali, certo? Então, conforme a queda d'água, turma, você tinha uma energia potencial gravitacional, beleza? Voltando no chat aqui, energia potencial gravitacional, só para termos um outro exemplo de um experimento antes de falar desse do de Joule, tá? Energia potencial gravitacional virava energia cinética da água, beleza? Então a água ela caía de uma grande queda e ocorria essa transformação, tá? A princípio a energia se conserva, né? Se você tirar o atrito, mas tem um atrito. Então, por causa de atrito, resistência do ar, a energia não se conserva, ela se perde um pouquinho. Mas ela não se perde, não é que ela se perde, ela se conserva, a energia total. Porque quando tem atrito, turma, calor é liberado, som é liberado, né? O barulho da queda d'água caindo, sabe? Aquelas são energias também. Então, a energia, ela se conserva. Então, o que o Joule ele estudou junto com o Mayer foi o princípio da conservação da energia, beleza? A energia se conserva. Então, a gente não pode falar... o Lavoisier, né, tinha falado que a massa se mantém, né? Vocês podem ter estudado em química, né? Mas esse princípio aqui, ele é um pouquinho mais largo. Ele abrange mais formas de energia. Ele fala que a energia se conserva. Então, Joule, ele foi o autor desse princípio, né? Foi um dos primeiros que colocaram o princípio da conservação da energia total. Por quê? Porque apesar da energia cinética da água, quando ela chegava embaixo ali da cachoeira, ter diminuído, mas porque uma outra parte da energia inicial dela, que começou da potencial gravitacional, né, da altura, virava calor, virava barulho, beleza? Então, nesse experimento, ele, o Joule, que fez ele, pôde ver que a energia cinética, né, ela se transformava em calor. Aí foi um indicativo para ele fazer o experimento dele, beleza? Porque se a energia cinética transformava em calor, a temperatura, né? Ele mediu a temperatura da água. Na verdade, ele fez assim: ele foi lá em cima da cachoeira, mediu a temperatura da água corrente e depois desceu, foi lá embaixo e fez a mesma coisa. Pôs um termômetro ali, mediu, viu que
a temperatura aumentava. Então, por que a temperatura subia? Por causa do atrito das moléculas de água, que conforme atritavam, liberavam calor, certo? Elas geravam calor, e o calor saía da água, por isso que aumentava a temperatura dela, né? Aquecia. Então, se a energia cinética pode virar calor, foi o que ele colocou, pensou, né? Vamos fazer um experimento, aí juntou ele e o Mayer, que também tinha estudos parecidos com o dele, mas o Mayer estava voltado para a área médica, né? Ele estava preocupado com questões de temperatura corporal, pressão corporal, questões médicas, né? Juntaram os dois e começaram a estudar isso aqui. Se energia cinética pode virar calor, então vamos ver, né? Aí eles puseram esta pá aqui e começaram a girar. Eles amarraram, pessoal, uma polia. Aí eles prenderam uma pedrinha. E eles mediram a altura que a pedrinha caiu. Soltou a pedrinha. Aí ela desceu um comprimento, beleza? Certo? Então, foi parecido com a história, o experimento da queda d'água, certo? Porque no experimento, o Joule sabia a altura da queda d'água. Beleza? Ele sabia a altura da queda d'água, certo? Então, se usasse a fórmula da energia cinética, da energia potencial gravitacional, né, que virava cinética, ele sabia a energia que chegaria a água lá embaixo. Mas essa energia, ela ficava o quê? Menor. Por quê? Por quê? Porque quando ele punha o termômetro, aumentava a temperatura. Beleza? Então, a energia cinética chegava menor ali. Aí ele fez a mesma coisa, porque uma parte tinha virado calor, né, que tinha se saído. Ele fez a mesma coisa, ele fez uma pedrinha cair de uma altura, usou a energia potencial gravitacional, gravitacional, na verdade, né? Tá, isso aí. E mediu a transformação dessa energia em calor. Pelo giro das pás, né, gerava-se calor, né, e aumentava a temperatura. Então, pela calorimetria, ele fez assim, mc vezes ΔT, que é a quantidade de calor gerada ou liberada, igual à energia potencial gravitacional do bloquinho, que ele poderia calcular também, porque igual o Joule fez na cachoeira, ele sabia a altura, sabia a constante gravitacional da Terra, né, que é o G, beleza? Pondo no chat aqui, ó, ele vale 10 metros por segundo ao quadrado, que é constante, né? Isso é uma constante que eles já conheciam por causa do Newton, certo? Beleza? Eles já conheciam por causa do Newton. Aí ficou energia potencial gravitacional igual calor sensível, mgh igual a mc delta T, que é a variação, né? Variação de temperatura. E, beleza, aí ele colocou as duas iguais. As massas aqui não pode cancelar, tá? Porque uma é a massa do bloco, outra é a massa da água, mas ele tinha as duas. Ele sabia quanto de massa de água, sabia o calor específico da água, né, para aumentar a temperatura dela, e mediu a variação de temperatura. Certo? Tudo bem? Aí ele mediu a variação de temperatura. Então, aí, pessoal, ele pôde calcular qual é a energia cinética das moléculas que tinha dado essa variação de temperatura.
temperatura, beleza? Ele pode calcular a energia cinética que tinha dado essa variação de temperatura. Quantos joules de energia mecânica geraram uma caloria de calor? Então, por exemplo, depois que ele calculou a quantidade total de calorias, né, desprendidas, ele dividiu pela quantidade de energia cinética, né, mecânica ou cinética, que tinha transformado o bloco, quanto ele tinha, enfim, cedido dessa energia para ter gerado esse calor aqui. Beleza? Quando ele tinha perdido a energia potencial gravitacional, certo? Para fornecer ela para o giro das pás, beleza? Certo? Aí começou a gerar as pás. E com o giro das pás começou a gerar calor, certo? Então, quanto de calor foi gerado aqui? Mas depois que ele calculou, ele fez a divisão da quantidade de calorias pela quantidade de joules que tinha sido usada. Então, assim, tipo, ele pegou um atrito, porque na verdade, assim, teve atrito aqui dentro, né? Então, não é toda a energia potencial gravitacional que gerou calor, tá? Teve isso também, né? Uma parte da energia potencial gravitacional, né, virou energia cinética das pás, e a energia cinética das pás virou calor. Beleza? Certo? Então, quanto de energia cinética a gente pode fazer, pessoal, com essas calorias? Né? Considerando que gerou calor, né? Teve perdas de energia por calor. Quanto de energia cinética a gente pôde fazer? Foi o que o Joule chegou no experimento dele. Beleza? Ele sabia o peso, a massa do bloco, a massa da água, a variação da temperatura, ele calculou a quantidade de energia transferida para a água, certo? Ou o calor recebido. Beleza? Aí ele pegou, então, dá para gerar tantos joules de energia cinética, né? Determinada energia cinética com esse calor. Aí ele fez essa conta e achou o equivalente mecânico do calor, que a gente utiliza hoje em dia como sendo 4, deixa eu pegar aqui. Isso é uma coisa que dá até para a gente calcular. Deixa eu só ver, só um pouco, pessoal, se não tem essa questão aqui. Explique as transformações de energia envolvidas no experimento de Joule. Energia potencial gravitacional vira energia cinética mais o calor, certo? Ela vira as duas, tá? Então, aqui a gente pode falar que a energia potencial gravitacional um pouco virou energia cinética e um pouco virou calor, igual a cachoeira, né? Igual o caso da cachoeira. Com o calor gerado, né, ele podia achar quanto de energia cinética foi fornecida aqui. Ou seja, dá para achar quanto de energia cinética a gente pode fazer com esse calor. Beleza? Então, ele pode calcular isso, pessoal. A quantidade de energia cinética. Aí nós temos aqui, ó, explique as transformações de energia envolvidas no experimento de Joule. Potencial gravitacional em cinética e calor. Considere um objeto com massa de 8 quilos e que ele caia de uma altura de 4 metros. Eu queria achar um enunciado que mostre a constante do joules para calorias, né? A relação de joules para calorias. Considere um objeto de massa de 8 quilos que ele cai de uma altura de 4 metros por 16 vezes. Calcule a energia transmitida para a água. Esse vai ser em calor, certo? Beleza? Então, a gente usa a fórmula da energia potencial gravitacional aqui, utiliza o G, né? E calcula quanto de calor é liberado. A energia transmitida para a água, na verdade, né? Não só
calor mais energia cinética junto, né? Certo? As duas juntas, tá, pessoal? Utilizando a mesma massa da questão anterior e alterando apenas a altura para 6 metros, determine a quantidade de energia transmitida para a água. Tá? O que você observa nos resultados quando alteramos os dados de altura? Então, aqui eu acho que não vai ter. Mas tudo bem, ó. Com o experimento de Joule, ele pôde perceber que uma caloria, pessoal, pode gerar 4,8, 4,8 não, 4,2 joules, tá? Aproximadamente, né? Uma caloria pode gerar 4,2 joules de trabalho de energia cinética, né? Tudo bem? Aproximadamente, né? E o que você observa agora voltando, ó, nos resultados das questões 2 e 3, quando alteramos os dados de altura. Então, se você faz o bloco, né, cair de uma altura menor, né, percorrer uma altura menor na queda, vai gerar menos energia cinética das moléculas e vai estar gerando menos calor. Tudo bem? Vai gerar menos calor, tá? Tudo bem? Certo, pessoal? A mesma coisa você pode dizer da massa, né? Se a alteração ocorrer na massa do objeto, por exemplo, 12 quilos, o que consequentemente ocorrerá com a temperatura da água? Se aumentarmos a massa do objeto, aumentará também a quantidade de calor liberada aqui, né? Porque vai aumentar o giro o movimento das moléculas, né? A energia cinética das moléculas, e vai estar gerando calor. Se diminuir a massa, diminui. Então, da mesma forma. Tudo bem? Certo, pessoal? Tem só mais uma atividade que, se vocês puderem fazer, porque eu enviei no Classroom também, tá? Mas só lembrando que isso é para o segundo bimestre, beleza? Lembra da Eolipe Ladierão, a máquina térmica primeira que foi desenvolvida, né? Ela era mais ou menos assim, ó. Tinha uma chama, né? Uma fonte quente, fornecia calor para a água vaporizava, né? A energia das moléculas dela começava a aumentar, ficava em atrito, gerava calor, né? Aquela forma que nós vimos. Aí a água ebulia, né? Ela passava para o estado gasoso. Aí o vapor de água ele subia. E quando ele começava a subir, girava estes eixos aqui. Então você pode ver que essa foi uma das primeiras máquinas térmicas, né, que foram utilizadas, tá? Beleza? O que aconteceu aí nesse experimento da página 58, a gente tenta simular a máquina de Herão com uma lata de refrigerante. Então a gente faz a mesma coisa, a gente coloca chama embaixo da latinha, mas nós fazemos furos, né, com uma agulha nos lados da lata. Aí a gente coloca líquido, no caso, dentro da lata. Caixa de fósforo, linha de costura, barbante, agulha e 2 vasilhas plásticas, né? E coloca um líquido dentro da lata. Coloca o líquido da lata de refrigerante em uma das vasilhas plásticas. Peraí, só um instantinho. Esvazia a latinha de refrigerante, né? Fazendo um furo. Tá. E despeja o refrigerante em uma das vasilhas. Depois faça outros 2 furos de lados contrários na lateral da latinha. Ou seja, fez 2 furos aqui, certo? É importante que os 2 furos estejam à mesma altura, certo? Por causa da energia, né? Com a outra vasilha plástica contendo água, mergulhe a latinha até que a mesma tenha aproximadamente 1/3 de água. Quer dizer, vai colocar água dentro da latinha, né? Ao
colocar ela, né, dentro da vasilha, da outra vasilha de água. Aí você vai colocar água na lata. Até 1/3, né? Ficar aproximadamente 1/3. Amarre a lata ou a linha ou barbante, né, na parte de cima da lata, suspendendo ela a uma altura em que as velas consigam transferir calor para ela, tá? Então, na verdade, a chama é uma vela aqui, né? E a vela transfere calor para a água dentro da lata, né? E faz, pessoal, a máquina ocorrer, né? Funcionar. Ela começa a girar, porque esquenta a água, ela se transforma em vapor, o vapor é solto pelos orifícios, né? Pelos buracos. Aí ele começa a girar estes palitos, né? Estes eixos que a gente tem aqui em cima. Né? Como você pode pegar palitos de churrasco mesmo, ou lápis, coisas assim, né? Não vai ter que fazer esse experimento, tá? Mas isto é para vocês se situarem, né? Nessa atividade que é para simular a máquina de Herão, né? Foi como ele fez, ó. À medida que o vapor da água escapa pelos orifícios, né? A água entra em ebulição, aí o vapor é solto pelos buracos dos lados, aí ele vai começar a girar os palitos, né? E fazer com que a lata comece a girar. O que aconteceu com a lata de refrigerante? Ela transforma, né, a energia do calor em energia cinética das moléculas do vapor de água, né? As moléculas de vapor aumentam a energia cinética e eles começam a fazer isso na lata, certo? Energia cinética, lembrando, é movimento, tá, pessoal? Aumento de energia cinética, o movimento se torna maior, certo? Quais as transformações de energia ocorrem no funcionamento dessa máquina? Calor, energia cinética, calor em energia cinética, né? Em movimento, neste caso, né? Por que esse arranjo pode ser chamado de máquina? Então, isso foi um primeiro passo para as máquinas térmicas, porque transformava-se calor em trabalho em energia cinética, certo? Locomotiva, perfuradeira, tração, usinas, as primeiras usinas termoelétricas, aliás, e tudo bem? Que depois hoje a gente tem carros, né? Motores, motos, aviões, navios, certo? Foguetes, lançamento de foguetes, né? Que nós falamos no começo da aula. E tá, aí vocês vão procurar responder a essas, tá bom? Seguindo essa mesma linha. O que faz o recipiente girar, né? Na verdade, este nós já respondemos, a 2 e a 3 também. Se colocarmos uma seringa fechada e vazia em água quente, pessoal, em pé, assim, com água quente, vemos que o seu êmbolo começa a subir como se uma força o empurrasse para cima. Olha só, vocês já repararam que quando você coloca água quente numa seringa e deixa ela em pé, o êmbolo sobe, certo? Porque é o mesmo princípio das usinas termoelétricas, das máquinas térmicas, das máquinas a vapor. A dilatação do vapor de água, certo? Ele absorve energia térmica porque a água está quente. Então, a energia térmica, ela leva as moléculas a um movimento maior e dilatação depois, né? Elas se dilatam, certo? Aí faz o êmbolo subir. É a mesma coisa, uma leiteira. Você já esquentou leite, já ferveu leite no fogo, já viu que o leite ele sobe, né? Numa determinada temperatura que ele alcança. Isso ocorre porque a temperatura dele começa a subir, subir, e as moléculas estão em um movimento maior aqui, não é? Certo? Então, a energia cinética delas está aumentando, pessoal.
E se antes elas estavam em equilíbrio, né, com a força de fora da pressão atmosférica, o aumento da energia cinética agora leva as moléculas para cima, né, a dilatação, e faz com que elas... só vou pedir um instantinho para eu fazer um login. Beleza. Então, o aumento da energia cinética, tem CMSP já, tá? O aumento da energia cinética faz as moléculas se dilatarem, aí elas começam a subir. Então, elas estão fazendo uma força. Isso está ligado à pressão, pessoal, que nós vamos estudar também, tá? Pressão, aumento de pressão é uma força. Então, as moléculas de líquidos e gases, quando elas se dilatam, elas estão fazendo uma pressão, né? E essa pressão elas fazem por uma força. E essa força é para cima no sentido delas. É o mesmo que acontece numa seringa com água quente ou um líquido quente, álcool quente dentro dela. Ela vai começar a subir, certo? Exerce uma pressão, né, P, que podemos definir por essa expressão. Na verdade, a expressão é força dividido pela área da seringa. Essa força é a força para cima que as moléculas estão fazendo por causa da pressão delas, tá? Então, uma coisa que vocês podem começar a perceber, pessoal, quando absorve calor, quando a energia térmica aumenta, a temperatura aumenta, né? Tem a dilatação. A pressão aumenta. A pressão das moléculas fica maior. O volume delas pode ficar maior também, se o êmbolo for móvel, né? Se ele for sobe e desce assim. O volume pode aumentar, mas a pressão vai aumentar. E quando a gente tem uma pressão, a gente tem uma força, tá? Uma força sendo feita ali, certo? Que seria assim, né? Pressão é força dividido pela área. Então, dessa relação, a gente pode calcular quanto é a força. É a pressão vezes a área, por essa relação aqui. Tá? Então, a força, quando fornece calor para as moléculas, aumenta a pressão delas, aumenta o volume e elas exercem uma força, que faz o líquido levar o êmbolo para cima ou o leite subir, né? Na leiteira, quando ele está fervendo, assim, ele sobe por essa mesma força, tá? Bem, essa questão é assim, qual é a semelhança entre o êmbolo da seringa, né, que sobe em um recipiente com água quente, e o fato de o leite começar a subir enquanto ferve em um recipiente? Certo, pessoal? Essas questões eu enviei no Classroom, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, por favor, hein? Este aqui, a gente pode deixar para outra aula, mas é assim, ó. Uma máquina, ela está recebendo 240 calorias e realiza um trabalho de 200 joules. Que isso é a primeira lei da termodinâmica. Considerando que o trabalho da máquina é obtido isobaricamente, quer dizer, sem receber calor, a uma pressão de 2 atmosferas no pistão que contém um gás, determine a variação de volume sofrida por ela. Porque assim, pessoal, para aumentar a energia das moléculas, nós vamos falar isso em termodinâmica, né, nas próximas aulas. Você pode fazer dando calor para elas, fornecendo calor ou comprimindo elas. Se você tiver um gás, se você comprimir o gás, você está aumentando a energia das moléculas também, a energia delas. Então,
Tudo bem? Você pode dar calor, fornecer calor ou comprimir o gás ou o líquido. Então, nesse caso aqui, foi pela forma de comprimir. Uma máquina térmica realiza um trabalho útil. Então, assim, quando realiza um trabalho, ela comprimiu um gás, né? Ela comprimiu um gás que tinha ali. Aí tem uma expressão, eu queria deixar essa para a próxima aula, porque é a expressão do trabalho, né? Trabalho sobre gases ou líquidos, que é a pressão vezes a alteração de volume. Então, pressão vezes a alteração de volume. Tá? Então, daqui você pode achar um trabalho. Essa é uma forma de aumentar a energia das moléculas também, tá? A energia cinética, né? Que nós vemos falando sobre ela, né? Energia cinética. Então, essa é uma forma de aumentar a energia cinética também, tá? É por essa forma que ele está falando aqui. Mas a gente pode deixar para a próxima aula. Aqui você tem o trabalho dela, né? A, a energia que ela está recebendo, né? Então, ela recebe 240 calorias e realiza um trabalho de 200 joules. 200 joules. Então, o trabalho é pressão, né? Ela está mantida a uma pressão de 2 atms, né? 2 atmosferas, vezes a variação de volume, que é o que nós vamos achar. Você pode pôr X aqui, lembra? Quando você vai achar a variação já. E fazer essa conta, mas nós podemos voltar ela numa outra aula, tá? Tudo bem?